Então, vou repetir aqui só porque eu tinha esquecido de gravar. Quando a gente vai trabalhar com a lei das malhas, a gente vai utilizar a lei das tensões de Kirchhoff. A lei das tensões de Kirchhoff, ela vai estabelecer que a soma algébrica de todas as tensões numa malha é igual a zero. E uma malha, ela vai ser um circuito fechado, uma rede fechada dentro do circuito elétrico. E essa lei das tensões, ela vai dizer o quê? O que é essa soma algébrica das tensões? A soma das quedas de tensões tem que ser igual à soma dos aumentos de tensões. Então, consideremos aqui esse circuito. Então, nós temos aqui um circuito fechado. Caso se a gente fosse contar com os nós desse circuito, o que é um nó? O nó, ele vai ser a junção de ramos ou de pontos. Isso é um nó. Quantos nós nós temos aqui? Um nó, dois nós, três nós, quatro nós. Quantas malhas nós temos nesse circuito? Então, a malha, ela vai ser um caminho fechado. Quantos caminhos fechados? A gente tem um, né? Se eu pegar aqui, eu vou de A até B, B a C, D e volto para A. Somente um caminho fechado. Então, para eu aplicar a lei das tensões de Kirchhoff aqui, eu vou definir primeiro o que são quedas de tensão e o que são aumentos de tensão. Primeiro, a gente definiu a polaridade. As fontes de tensão, elas podem ser representadas pelo aquele símbolo que a gente está acostumado, que a gente tem a bolinha com o mais e o menos, ou elas podem ser representadas por isso aqui. Dessa forma, ou ainda só dessa forma aqui. Quando nós temos esse tipo de representação, essa perninha mais comprida é o polo positivo da nossa fonte de tensão, e essa aqui é o polo negativo. Sempre essa perninha, ela vai ser o polo positivo. Então, colocamos aqui os polos da nossa fonte de tensão. E aí, vamos para o resistor. Normalmente, o resistor a gente vai colocar aqui mais, menos, mais, menos, mais, menos. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir quais são as tensões que nós temos aqui. Então, nós temos aqui a tensão da fonte 100 volts. Então, essa tensão, se eu definir uma corrente circulando por essa malha, uma corrente que eu vou chamar de I, essa corrente ela vai estar saindo, nesse sentido que eu arbitrei aqui, do polo positivo da minha fonte de tensão. Então, essa corrente, essa tensão, ela vai ser positiva, ela vai ser uma fonte de tensão, ela vai me dar tensão, um acréscimo de tensão no circuito. Quando a corrente entra no polo positivo de um resistor, ela vai estar consumindo tensão. Então, o resistor é uma queda de tensão. As quedas de tensão, a gente vai representar pelo sinal negativo. Então, todo resistor a gente considera como sendo uma queda de tensão. O que isso significa? Eu dizer que o resistor é uma queda de tensão. Quando eu tenho essa diferença aqui de polos da minha fonte de tensão, significa se eu tenho aqui 100 volts, nesse polo negativo eu tenho a menor tensão 0, nesse polo positivo eu tenho a maior tensão 100. Para eu sair desse ponto de 100 volts para chegar até o ponto de 0, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que perder tensão pelo caminho. Por isso que a gente vai considerar os resistores como quedas de tensão. Então, o que é eu aplicar a lei das tensões de Kirchhoff? Eu vou escrever a somatório das quedas e dos aumentos de tensão. Então, o somatório das tensões vai ser igual a VA, que é um aumento de tensão positivo, menos V1, menos V2, menos V3. Então, esse somatório vai ser igual a VA, menos V1, menos V2 e menos V3. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, quando eu somo todas as elevações de tensões com as quedas de tensões, o meu valor tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um circuito um pouco diferente daquele primeiro, porque nesse circuito aqui eu tenho uma fonte VA
só que eu tenho essa fonte VB aqui do outro lado. Tem os resistores V1, V2 e V3. Sempre que nós temos resistores, esses resistores, eles são quedas de tensão. Então, resistores são quedas de tensão. Se os resistores são quedas de tensão, quando a gente vai fazer o somatório das tensões, eles vão aparecer com sinal negativo. E as fontes de tensão? Olha só, essa fonte aqui, se eu defino esse sentido para a minha corrente circular aqui na minha malha, o que vai acontecer com VA? Eu vou ter a corrente saindo pelo polo positivo. Mas o que vai acontecer com VB? A minha corrente ela vai sair do polo negativo. Então, quando eu tenho fontes de tensão, eu vou verificar o sinal dessa fonte a partir da corrente. Então, eu vou ver se a corrente está entrando no polo positivo ou saindo do polo positivo. Numa fonte de tensão, se a corrente sai do polo positivo, eu vou somar. Então, a gente vai somar aquela fonte de tensão. Se a corrente sai do polo negativo, eu vou diminuir aquela tensão. Como assim? Vamos fazer, então, o somatório das tensões nesse circuito fechado. Primeiro, eu tenho VA. VA é da minha fonte. A minha corrente, nesse sentido que eu arbitrei, ela está saindo ou está entrando? Aqui no polo positivo, ela vai sair do polo positivo, então ela vai ser positiva, mais VA. V1 aqui é a tensão no resistor 1. É queda de tensão, porque sempre no resistor a gente vai ter uma queda. V2, queda de tensão, menos VB. Por que menos? A minha corrente ela está entrando no polo positivo. Se ela entra no polo positivo, ela sai no negativo, então ela vai ser negativa. Menos VB, menos V3, que é outra queda de tensão devido ao resistor, igual a zero. Essas aqui são convenções que a gente utiliza. Então, são as convenções que a gente utiliza para que nós possamos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff. Tudo bem? Tudo. O que vai definir, então, se as minhas tensões elas vão ser positivas ou negativas? O sentido da corrente que eu vou adotar. Então, eu tenho que adotar um sentido de corrente para aquela malha e, a partir daquela corrente adotada, eu vou determinar se as minhas fontes de tensão elas vão ser positivas ou negativas. Professora, tudo bem? Oi. Quando tem essa seta já, igual essa que tá aí no desenho, essa preta, eu sou obrigada a usar esse sentido ou eu posso usar o contrário se eu quiser? Quando já tem esse sentido, é interessante que você já use ele. É só interessante, você pode usar outro. Lembrando que se, por exemplo, o seu problema foi encontrar essa corrente aqui e você utilizou outro sentido, se a sua corrente der positiva, no sentido ao contrário que você arbitrou, o seu resultado aqui vai ter que ser negativo, porque a corrente está no sentido inverso. Mas você pode adotar o sentido que você quiser, tá? Para a corrente. Então, quando a gente vai fazer a análise de malhas, a gente leva em conta essa lei das tensões. Qual que é a diferença? A lei das tensões aqui a gente aplicou para somente uma malha. Quando a gente vai fazer análise de circuito pelo método das malhas, normalmente a gente vai ter mais de uma malha no circuito. Por que a gente utiliza essa análise de malhas, o método das malhas? O método das malhas ele é um método muito mais fácil de aplicar do que o método dos nós. Então, normalmente, é muito mais fácil a gente aplicar o método das malhas, é mais simples de resolver. Qual que é a dificuldade, então? O método dos nós é geral. Método dos nós
É geral, serve para qualquer circuito. Qualquer circuito que eu tiver, eu posso colocar ele pelo método dos nós que ele vai sair. Com 5, 6 equações, mas ele sai. Se eu tiver 5 nós, eu vou ter 4 equações, eu consigo resolver o método dos nós. Para qualquer circuito. O método das malhas, apesar dele ser mais fácil de resolver, ele só pode ser aplicado em circuitos planares. O que é um circuito planar? É um circuito que eu consigo identificar bem quais são minhas malhas. Eu não tenho um fio passando por sobre o outro. Caso eu tenha essa situação de um sobre o outro, eu não posso aplicar. Então, o método das malhas, ele só vai servir para circuitos planares. Essa análise de malhas a gente baseia na LTK, que é a Lei das Tensões de Kirchhoff, e a intenção que a gente vai, na hora de utilizar o método das malhas, é determinar as correntes de malha. Lá no método dos nós, o que a gente determinava? As tensões nos nós. No método das malhas, a gente vai descobrir qual que vai ser a corrente de malha. Então, por que isso? Porque a partir da corrente de malha, eu consigo achar qualquer problema dentro do meu circuito. Assim como a partir das tensões nos nós, eu consigo achar qualquer grandeza dentro do meu circuito. Como que eu faço para poder aplicar análise de malha, que não é nodal, eu escrevi errado, me desculpe. Como que eu faço para aplicar a análise das malhas? Primeira coisa que eu vou fazer é verificar o número de correntes necessárias de malhas. Então, eu tenho que ter uma corrente para cada malha. Se eu tenho 3 malhas no circuito, eu vou precisar descobrir 3 correntes. Se eu tenho 2 malhas, 2 correntes. Se eu tenho uma malha, apenas uma corrente. Mas eu tenho uma equaçãozinha também para a gente contar. Assim como no dos métodos dos nós, a gente conseguia contar, nos da malhas também. No método das malhas também. Só vai ser um pouco mais complicado, porque o número de malhas necessárias, de correntes que eu vou ter que descobrir, vai ter que ser igual ao número de ramos menos o número de nós mais 1. Normalmente, a gente nem faz isso, a gente só identifica quais são as malhas e a partir das malhas identificadas, a gente consegue resolver o problema. Depois, o que eu tenho que fazer? Escolher o sentido das correntes. Então, o sentido das correntes é que vai definir para que rumo eu vou naquele meu problema. Se eu tenho o sentido das correntes, eu consigo determinar todas aquelas quedas e aumentos de tensões dentro de uma malha, tá bom? Todo elemento do circuito ele vai ter que ser percorrido por ao menos uma corrente de malha. Então, se eu tenho o circuito aqui, que eu tenho elementos, todos os elementos têm que ter alguma corrente de malha passando por ele. Às vezes, a gente pode passar mais de uma corrente por cada elemento. Vocês vão ver exemplos disso. Na maioria das vezes, acontece que mais de uma corrente de malha circula por elemento. Nós temos que identificar a intensidade e a polaridade da tensão em cada ramo do circuito, verificando que os resistores sempre consomem tensão e as fontes sempre podem fornecer ou consumir tensão, dependendo do lado que a corrente penetra na fonte. Então, se a corrente entra do lado positivo, ela vai ser negativa. Se a corrente entra do lado negativo, ela vai ser positiva. Aí, se a gente já definiu as malhas, definiu nossas correntes de malhas, o que a gente vai fazer? Aplicar a LTK. A gente vai aplicar aquela lei das tensões de Kirchhoff em cada uma das malhas, depois vai escrever as equações em função das correntes de malha, porque a LTK é uma lei de tensões, então a LTK é uma lei de tensões. Quando a gente vai aplicar ela nas malhas, a gente vai escrever essa equação das tensões em função das correntes de malha. E depois que a gente faz isso, a gente resolve as equações para encontrar quais são as correntes de cada uma das malhas. Então, aqui alguns exemplos de circuitos para vocês verem. Esse circuito aqui é um circuito muito comum. Então, quantos nós a gente teria nesse circuito? Vamos identificar. Olha aqui, se fosse para resolver pelo método dos nós, eu teria um nó aqui, que é a referência, um nó aqui, um aqui e um aqui em cima. 3 nós, né? 4 com um nó de referência. Para eu resolver pelo método das malhas, eu tenho apenas 2 malhas. Então, eu tenho essa malha aqui, que é esse meu primeiro caminho fechado,
e tenho essa segunda malha, que é o meu segundo caminho fechado. Tudo bem? Essa malha aqui também, eu teria quantos nós? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Então, eu utilizaria um aqui como referência e os demais eu teria que ter equações para poder resolver. Se eu tenho malhas, eu tenho apenas 2 malhas, tá bom? Aqui nesse caso, a gente tem 3 malhas. Então, a gente consegue resolver o circuito a partir dessas correntes de malha, tá bom? Tudo bem, pessoal, até aí? Tudo, professor. Tudo Acho que bem? essa vai ser mais fácil do que o nosso. Normalmente é mais fácil do que o nó. Pessoal, vamos fazer assim para a gente não ficar travado. Eu vou